Olha, fazia tempo que eu não me animava tanto com o jogo do Bahia como eu estou animado para hoje, né? O que é que um triunfo não faz? O que é que um triunfo não faz, né? Quando o Bahia tomou 3-1 do Vasco, tomou aquela lapada, eu me desanimei completamente, porque o rendimento estava péssimo, a fase estava horrível, tinha empatado com o Ceará, tomado a virada do Cruzeiro, eliminado da Copa do Brasil, perdeu do Vasco de 3-1, e aí também, antes tinha tomado 5-1 do Mirassol. Aí você pensava, qual o ânimo que a gente tem? A perspectiva que a gente tem? A perspectiva de futuro que a gente tem? Quase nenhuma. Só que aí vem o jogo que o Bahia tem que aproveitar o momento e fazer desse jogo uma virada de chave. Bahia 1, Palmeiras 0. E aí já voltou toda a alegria e todo o ânimo do torcedor do Bahia para secar os adversários e para ir para cima do Botafogo hoje. É guerra hoje no Engenhão. Os próximos 2 jogos do Bahia são muito complicados. Botafogo hoje no Engenhão, que não vive uma fase tão boa, porém, é o Botafogo no Engenhão, que é difícil, querendo ou não. Apesar de, ultimamente, a gente ter tido bons resultados lá, a gente empatou na Copa do Brasil e a gente venceu pelo Brasileirão do ano passado, ou seja, 2 jogos seguidos que a gente não perde lá no Engenhão, mas sempre é complicado, o Botafogo tem um bom time. Eu até poderia trazer uma zica reversa aqui, né? Porque eu falei no pré-jogo do Palmeiras que a gente ia tomar uma goleada e a gente venceu. Só que a zica só funciona quando é do coração e quando é real. Se for forçado, não funciona. Dito isso, ninguém tira o triunfo do Fogão hoje no Newton Santos. É impossível o Bahia ganhar o jogo de hoje, tá? Impossível. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E hoje é guerra, hoje eu tô animado. E assim, são 2 jogos, Botafogo e Flamengo. Pra mim, mesmo sendo fora de casa, a gente tem mais chance de vencer o Botafogo hoje do que de vencer o Flamengo na Fonte Nova. Porque o Flamengo é muito bom, o Flamengo é avassalador. O Botafogo está numa fase pior do que o Flamengo e não é tão avassalador quanto o Flamengo. O Bahia tem condição de chegar lá hoje e vencer, como o Botafogo também tem condição de vencer o Bahia. É um jogo bastante equilibrado, bastante maluco, imprevisível, que eu não consigo cravar nada. Só consigo torcer ferrenhamente para o Bahia vencer, porque o Bahia precisa vencer. O Bahia é o 6º colocado. Se o Bahia perder o jogo de hoje, o Fluminense tende a vencer o Sport e o São Paulo, aí eu já não sei, porque eu jogo no Castelão e o São Paulo não vem desempenhando esse futebol todo. Mas tem condição de vencer também o Fortaleza, porque o Fortaleza é o 19º colocado, é o vice-lanterna do campeonato. Ou seja, tanto o Fluminense quanto o São Paulo pegam adversários acessíveis. Aí vamos lá, o Fluminense vence, já vai a 37, já fica a 3 pontos da gente. E o Fluminense tem um jogo a menos em relação a gente. Ou seja, se vencer o jogo a menos, pode ir a 40 e pode empatar com a gente na tabela de classificação. Se o Bahia vencer, o Bahia vai a 43 e deu tudo errado, o Bahia abre 6 pontos em relação ao Fluminense. Ou seja, hoje é guerra, meu amigo. Hoje é jogo de 6 pontos, é entrar em cada dividida como se fosse um prato de comida, ir pra cima e vencer o jogo hoje no Newton Santos. E aí depois buscar um empate contra o Flamengo aqui na Fonte Nova. No mínimo um empate. É jogar para vencer, mas se não der para vencer, um empate também não seria um resultado ruim, não. Mesmo jogando em casa. Porque o Flamengo, como eu falei, o Flamengo é o melhor time do campeonato de forma avassaladora. Para mim, se o Bahia sair desses 2 jogos aí com 4 pontos, praticamente encaminha a classificação à Libertadores. Porque agora eu posso colocar a tabela completa aqui para vocês, porque meu computador está de volta. Mas eu já fiz essa análise aqui de forma rasa, né? O Bahia vai pegar ainda o Sport em casa, vai pegar o Fortaleza em casa, vai pegar o Vasco em casa, que fora de São Januário, não é essas coisas todas, São Januário já é um time mais forte. Vai pegar o Internacional em casa, que é um duelo acessível. Vai pegar o Bragantino em casa, o Grêmio em casa, ou seja, é uma tabela factível. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. Vai pegar o Juventude, que mesmo sendo no Jacone, é um time que dá para vencer. E o Juventude talvez chegue aqui já rebaixado. Olha só, talvez o Juventude chegue aqui já rebaixado e o Sport chegue aqui também já rebaixado. Algo similar com o que aconteceu em 2024, onde o Bahia enfrentou o Cuiabá e o Atlético Goianiense já rebaixados para a Série B. Pode acontecer a mesma coisa aqui. É bom o Bahia chegar no último jogo classificado, tá? Porque o último jogo é Fluminense do Maracanã. Ou seja, é um duelo bastante complicado. E o Fluminense pode estar lutando por Libertadores e pode ser um jogo de confronto direto, valendo vaga na Libertadores, direta ou na pré, enfim. Então é bom o Bahia chegar aqui já classificado, porque esse é um jogo bastante complicado. Enfim, agora que eu já passei o panorama geral da tabela, do sentimento do torcedor do Bahia, a gente vai agora para a provável escalação. O Botafogo vai com Léo Link, Caio, Alexandre Barbosa, né? Marçal, Vitinho,
Marlon Freitas, Newton, Isaac Newton. Tem Isaac Newton e Pablo Marçal no time, ó, galera. Savarino, Santiago Rodrigues, Cuiabano e o Arthur Cabral. Enquanto o Bahia vai com Ronaldo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Gilberto, Luciano Juba. A escalação que o Bahia sempre vai, né? Com a diferença de que agora não é Acevedo, é Rezende, porque Acevedo, como vocês podem ver aqui, Acevedo está suspenso pelo cartão, né? Que ele sofreu no último jogo. E aí vai Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Kaique, Sanabria e o William José. Desfalque, Acevedo, como eu já falei, David Duarte, Canu, Caio Alexandre, Eric e João Pablo, que está em transição, Eric Pulga e João Paulo. São muitos desfalques. Eu acho que o setor médico do Bahia, essa temporada, não fez um grande trabalho, porque são muitos desfalques, como vocês podem ver aqui, e a suspensão também do Acevedo, só que a maioria é por causa de lesão. E assim, cara, o Bahia vai no 4-3-3, com o Sanabria e Kaique nas pontas, o William José no ataque. Eu acho que é o que tem para hoje mesmo. Acevedo não pode jogar, tem que ir de Rezende mesmo, por mais que eu não goste do jogador, não tem o que fazer. E o Bahia hoje deve atacar, quando tiver que atacar, mas deve naturalmente, por ser fora de casa, ali nos primeiros minutos, ficar mais retraído e tentar buscar o contra-ataque ali para fazer o gol. Mas quando o Bahia tiver a posse, eu vejo o Bahia construindo também e não tirando a sua identidade de jogo, que é a posse de bola. Bora fazer um X1 aqui rapidinho, que eu esqueci de fazer antes do vídeo, né? E aí eu vou ter que fazer aqui ao vivo com vocês, quem sabe faz ao vivo, né? Ronaldo e Léo Link com certeza, ou seja, 1-0 para o Botafogo. Aí a gente vai para a zaga. Alexander Barbosa contra o Santiago Mingo. Eu coloco o Alexander Barbosa, tá 2-0. Aí Caio contra o Gabriel Xavier. O Gabriel Xavier, 2-1 Botafogo. Aí você tem Vitinho contra Gilberto. Vitinho, 3-1 Botafogo. Marçal contra Juba, eu fui com Juba, 3-2. Aí bora pra volância. Você tem o Newton contra o Rezende, né? Cara, complicado. Botar aqui 4-2 Botafogo, vai, Newton. Aí você tem Marlon Freitas contra o Jean Lucas. Aqui eu coloco, cara, Marlon Freitas, 5-2. Everton Ribeiro contra Savarino. Everton Ribeiro, 5-3. Nas pontas, Santiago Rodrigues contra Kaique, 6-3. Cuiabano contra Sanabria, Cuiabano, 6-4. E no ataque, o William José contra Arthur Cabral, ou seja, 7-4, né? Deu 7-4 pro Botafogo. Cara, o time do Botafogo é maior do que o do Bahia por um pouquinho ali, mas também não é uma disparidade imensa. Dá pro Bahia chegar lá hoje e vencer, é um confronto bastante equilibrado, como eu falei. E é uma guerra, cara, os dois times precisam vencer, precisam correr atrás para poder abrir vantagem aí dentro do G6 e ficar tranquilo dentro do G6. Eu acredito que o Fluminense está torcendo pelo empate, São Paulo está torcendo pelo empate, por mais que não vá entrar no G6 logo, né? Por mais que ainda vai ficar 4 pontos de diferença aí, mas você ficaria próximo dos dois. Então, é isso, né? É um confronto direto que é muito importante. Eu acho que na rodada nós temos 3 jogos de suma importância. E eu coloco o ranking assim, pelo peso e pela qualidade dos times, né? Flamengo e Cruzeiro, na luta pelo título. Botafogo e Bahia, na luta pela Libertadores. E Vitória e Ceará, na luta para não cair para a Série B. E aí eu vou trazer uma notícia aqui agora, de que um jovem jogador da base, do Bahia, o Lian, ele pode jogar no jogo de hoje. Como vocês podem ver aí, ó. Além do retorno de Jean Lucas, após a expulsão, o técnico Rogério Ceni deve contar com a presença de Lian na lista de relacionados para o duelo do Newton Santos diante do Botafogo. O atacante de 16 anos esteve presente no banco de reservas contra o Cruzeiro. Ele vem participando recorrentemente de atividades com o time principal. Aí, ó, viajou para RJ, o Lian, jovem jogador da base, talvez pode pintar no banco de reservas aí. E quem sabe ter uma chance no jogo de hoje. Eu me encho de esperança quando eu vejo jogadores da base podendo ter chance, porque é o projeto do City, é que a nossa base evolua, é que a gente tem um time no futuro 100% jogador da base, que traga o retorno técnico e depois traga o retorno financeiro para o clube. Então, eu espero que o garoto aí talvez possa estrear e possa ter sua chance hoje no time principal e possa desempenhar bem, porque quando a base está bem, é bom para os jogadores da base, é bom para a torcida, é bom para o clube, é bom para todo mundo. Traz retorno técnico e retorno financeiro. Eu acho que o melhor do clube não é a contratação de jogador badalado que chega de fora, é a sua prática da casa. Ainda mais num projeto grandioso que tem esse foco como é o Grupo City. Então, tomara que ele possa jogar, que ele possa estrear, que ele possa ir bem no jogo de hoje, beleza? Então é isso, galera. Vamos esperar aí. Hoje à noite tem pau-jogo do Bahia, isso é garantia. Sempre tem, com certeza absoluta. Sempre vai ter. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até de noite, tá? Até a próxima. Partiu, fui.